Professor Vila? Olha, eu até estou examinando aqui, que eu fico aqui no celular com a cotação da Bolsa, fico acompanhando, apesar de não ter nenhuma ação, viu? Mas eu fico acompanhando. Hoje a Bolsa teve um leve aumento, que é um bom sinal, até o momento, né, das suas operações. Agora, a questão toda, me parece, Amadeu, o governo do Lula 3 está tendo muita dificuldade, vocês destacaram com muita propriedade. É um governo de coalizão e com uma frágil base parlamentar, diferente do Lula 1 e diferente do Lula 2. E isso tem reflexo direto, claro, evidente, na economia. Sendo assim, o governo não pode errar na economia, tem de acertar todas as suas ações. E é complicado, porque, de um lado, agora teve essa proposta aí do quinquênio para os membros do Ministério Público e do Poder Judiciário, o que pode ter um efeito em cadeia que atinge os estados, as 27 unidades da federação, 26 estados e o Distrito Federal, que será uma tragédia para os governadores, assim como para o presidente da República. Por outro lado, a Câmara dos Deputados está muito preocupado com os gastos do governo, né? O aumento dos gastos do governo. E acho que é só pegar no papel e fazer as contas, eu acho que tem que aumentar os gastos do governo. Aonde? Com qualidade. Educação, saúde, ciência e tecnologia, segurança, por exemplo. E é possível isso. Aí é necessário colocar o dedo em interesses poderosíssimos, Amadeu, em Brasília. Os lobbies, especialmente da renúncia fiscal. Por ano, o governo federal, os governos estaduais têm as suas renúncias também, mas o governo federal renuncia a 350 bilhões de reais. Imagina a fortuna que lobbies pressionam em Brasília e obtêm essas benesses, que é para o andar de cima, para o grande capital, não é para o pequeno comerciante, o pequeno empreendedor, aquele que mais emprega, não. É para o andar de cima. 350 bi. Segundo, as emendas parlamentares, que representam bilhões e mais bilhões e mais bilhões. Quer cortar? Por que não corta as emendas parlamentares? Sobra dinheiro, por exemplo, para enfrentar a questão do déficit público e para os investimentos necessários ao Poder Executivo. Ninguém vai fazer isso. Os parlamentares querem ficar com as emendas e o grande capital com as suas renúncias fabulosas, faraônicas. E isso reflete aonde? Na subida do dólar, na manutenção ou até aumento, espero que não, da taxa de juros, reflexos internos na inflação do preço de alimentos e cria um desequilíbrio no campo econômico, que é péssimo para o governo. Então, a questão central hoje para o governo tem de falar com evangélicos, falar com Deus e o mundo, mas a questão central é melhorar a qualidade de vida dos mais pobres, que é a maior parte dos eleitores, né, brasileiros. E para isso precisa ter uma gestão econômica muito afinada e um bom diálogo, tem de conversar, afinal o Arthur Lira é o presidente da Câmara dos Deputados. Então são questões complexas. Agora, caberia aos partidos que sustentem esse governo, os partidos do campo democrático, falar sobre o que eu disse aí, renúncia fiscal. Mas será que não é bom passar um pente fino? 350 bilhões por ano é uma fortuna. As emendas parlamentares, até quando? Vai ser eternas essas emendas, né? E passar um pente fino em gastos desnecessários que existe por aí, isso é verdade. Então é um momento difícil que o governo está passando no campo econômico. Discutir o orçamento do ano que vem é central, um bom orçamento que seja execuível e manter um crescimento do PIB. Vale lembrar, por fim, que esse ano é provável que o crescimento seja em torno de 2%, o que é um número bom, porque falavam no início do ano em 1%. Se for 2, é 100% em relação ao início do ano. Lembrar que em 2023 falava em 0,7, o PIB cresceu 2,9, 5 vezes mais quase. Então houve um erro daqueles. A questão que se coloca é assim, nesse momento, para manter o PIB lá em 2025, falam em 1%, alguns falam, nós temos de crescer mais, porque temos uma dívida social que tem de ser paga, especialmente da década anterior. Então é um momento complexo e o presidente tem de ficar no Brasil e dialogando, falando, recebendo parlamentares de manhã, tarde, noite, sábado e domingo. É assim que os presidentes conseguem governar como o Lula o fez nos governos 1 e 2. Querer se manter distante do parlamento ou fazer piadas, xistes, ou confrontar o presidente da Câmara, não resolve, ao contrário, agrava os problemas.
preciso aí para superar o momento de turbulência a harmonia e o diálogo, né, Guga? Claro, a harmonia, diálogo, para não ficar sendo sabotado o tempo inteiro por uma Câmara, por deputados que são fisiológicos e chantagistas e que, se não tiverem sentindo que é um governo que tem apoio popular, que tem credibilidade, vão colocar a faca no pescoço ainda mais, né? Não que vão tirar, mas vão apertar ainda mais essa faca. O Brasil está virando agora a 8ª economia do mundo, vai virar, a projeção é essa, 2% deve crescer o PIB do Brasil este ano. A economia, ela está sim melhorando, a gente está vendo sinais positivos, é incomparável se a gente colocar em paralelo com o governo Bolsonaro, está muito melhor do que antes, só que é isso o que o governo não pode falhar, porque é nisso que aposta a oposição ao governo Lula, num erro que conduza o Brasil para um crescimento enfim, que não seja satisfatório, que não surpreenda positivamente. Por enquanto está surpreendendo. Ia crescer menos de 1%, cresceu quase 3%, agora vai crescer 2%. Tem que continuar nessa, tem que crescer 2%, 3%, para ter chance de brigar, de fato, com essa oposição que ainda está muito fortalecida e que tem esse discurso do comportamento, o discurso do medo, o discurso do cidadão de bem contra o cidadão de mal, como um meio de catalisar ali apoio político e apoio da militância deles. Eles têm uma militância muito grande e se o governo vacilar na economia, aí eles vão ter o cenário perfeito para conseguir voltar ao poder. Então, a economia vai decidir tudo mesmo para o Lula e, por enquanto, ele está conseguindo conduzir isso. Mas é claro que é uma Câmara muito fisiológica, é muito difícil fazer esse movimento de dialogar com essa turma daí e tem muito dinheiro que vai acabar sendo desperdiçado no meio do caminho. Vamos fechar com a Raniele e a resposta do STF ao relatório de uma comissão americana do Congresso dos Estados Unidos. Pois não, Raniele? Exatamente, Amadeu. O Supremo Tribunal Federal reagiu e, em nota, disse que, na verdade, as decisões que foram ali tornadas públicas nesse relatório de mais de 500 páginas da comissão, que é presidida por Jim Jordan, que é um republicano aliado de Trump, na verdade, tratam-se de apenas dos ofícios que foram dados para as empresas, as plataformas de redes sociais retirarem os conteúdos falsos do ar ou então bloquearem os perfis, porque esse foi o início, né, o motivo da confusão entre Elon Musk, dono do X, e o ministro Alexandre de Moraes. O STF também disse que todas as decisões foram fundamentadas de acordo com a Constituição e que as pessoas afetadas, que são as partes do processo, tiveram acesso aos documentos. Nessas 500 páginas do Congresso norte-americano, tem aí 23 decisões de Moraes para retirar esses conteúdos ou então bloquear perfis. E também ordens do Tribunal Superior Eleitoral, que é presidido por Moraes. O documento tem como título o ataque contra a liberdade de expressão e o silêncio da administração Biden, : o caso Brasil. Obrigado, Raniele Veloso, ao vivo de Brasília. E nós vamos agora para o Giro de Notícias. Temos 1h mais 43 minutos. Olha, o glaucoma é um problema gravíssimo que pode levar à perda da visão. Mas a notícia boa é que o glaucoma tem tratamento. E a dica que eu dou é o H-Visão para prevenção, diagnóstico precoce e tratamento. Contato pelo telefone, pelo WhatsApp, o site é hvisão.com, o Instagram é @h.visão Hospital de Olhos. Tempo e temperatura. Duque de Caxias, lá no Rio de Janeiro, tem mínima de 18 e máxima de 27. Curso superior
em menos tempo, conciliando o seu trabalho com a atividade acadêmica, faculdade 7. Eu já sou formada em outra área, totalmente diferente da área da saúde, mas resolvi iniciar o curso de odontologia aqui na faculdade. Aqui, o sistema ele não é um sistema de educação à distância, como muitos pensam. Não, é totalmente diferente, é um sistema modulado. É um sistema que permite que continue trabalhando, exercendo outras atividades e residindo também em outro local, mas eu tenho como vir a Teresina, passar essa semana, uma semana intensa, de muito conhecimento, de muito aprendizado, leva essa bagagem e consegue realmente exercitar o que a gente aprendeu aqui e retornar com muito mais ânimo e muito mais força para continuar e chegar no nosso objetivo final. Olha que coisa incrível. Eu perguntei aqui até na hora da manchete, mas o Ari disse que pode acontecer mesmo. Eu fiquei achando difícil, que é a manchete da Maria. Ari, olha aí, ó. Ela fala que agora os cientistas estão avançando para utilizar insetos, Ari, olha. Um novo mundo. Cientistas querem usar um exército de baratas. Para trabalhar em resgates. Mas como é que... A barata que voa, aquela barata que caminha de 2 pés. Mas como é isso? Vamos acompanhar, vamos acompanhar. Pesquisadores da Universidade Tecnológica de Nanyang, em Singapura, criaram um exército de baratas ciborgues que podem ser controladas remotamente para ir até alvos específicos. O objetivo é analisar